A edificação, eu quero convidar você para que você possa abrir a palavra do Senhor na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 16 a 21. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. Hoje nós encerraremos a exposição do capítulo 1 desta epístola. Todos acharam o texto? Assim diz a palavra do Senhor. Porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós rogamos a Tua graça neste momento. Te pedimos, ó Pai, que Tu nos ilumines com o Teu Espírito. Nos dê, Senhor, a condição, a capacidade de compreender a Tua palavra. Nos dê, ó Deus, a condição de sermos transformados por meio dela, edificados, que a nossa mente, o nosso coração saiam daqui transformados, mudados pela Tua palavra. O nosso conhecimento seja, ó Deus, robustecido, a nossa fé seja, ó Deus, fortificada para o louvor da Tua glória. Nós agradecemos a Ti por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre nós, pelas Tuas bênçãos derramadas na vida da Tua igreja, e consagramos a Ti neste momento os dízimos e ofertas trazidos pelos Teus servos, os donativos para a cesta do amor. Consagramos acima de tudo o nosso coração, porque é necessário que o Senhor se agrade antes de nós, depois da nossa oferta. Ajuda-nos, ó Deus, na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, esta é a nossa oração. Amém. A luta dos reformadores foi para que o povo de Deus tivesse a Escritura traduzida em sua própria língua e tivesse a palavra de Deus ao seu alcance. Lutero, o monge Martinho Lutero, aquele que deu o pontapé inicial ali no projeto da reforma protestante, ele, ao ser ameaçado por isso, ele foi capturado pelo príncipe de Wittenberg na Alemanha e esteve ali durante um período no castelo daquela cidade, e durante o período que ele ali esteve, ele se debruçou na tarefa de traduzir a Escritura Sagrada para que o seu povo pudesse ter a palavra de Deus em suas mãos. Então veja que esta foi uma estratégia maligna de tolher o povo de Deus
de conhecer a palavra do Senhor. E essa estratégia, ela não apenas foi trazida e praticada naquele período chamado Idade das Trevas. Não, irmãos. Desde o Éden, Satanás tem essa estratégia de buscar esconder a palavra de Deus do seu povo. Deus tinha dado aos nossos pais edênicos uma ordem: vocês poderão comer de todas as árvores aqui livremente, mas desta não comerás, porque no dia que comeres, morrerás. E Satanás disse: olha, a palavra não é bem assim. E ele buscou ali trazer esse estorno ali para o conhecimento da mente humana, e os nossos pais ali caíram, pecaram, morreram, e nós, como seus filhos, também morremos com eles. Agora, essa estratégia satânica de buscar esconder e não permitir, não fazer com que o povo tenha o conhecimento da Escritura, é algo que não somente aconteceu lá no Éden, é algo que não somente aconteceu no período da Reforma Protestante. A gente olha para o livro de Reis e a gente vê reformas acontecendo no meio do povo de Deus. Vemos textos nos quais nos dizem que o texto da lei do Senhor estava perdido e foi encontrado para que o povo voltasse a satisfazer a vontade de Deus. Isso é algo que acontece ainda, meus irmãos, nos nossos dias mesmo, as pessoas tendo a Bíblia em suas mãos e em sua estante. Essa tarefa hoje, ela é praticada por aqueles que se afirmam líderes espirituais, por aqueles lugares que se autoafirmam como sendo igreja. Era esse também o problema nos dias de Pedro. Os falsos mestres estavam vindo, estavam trazendo falsos ensinamentos, e é por essa razão que Pedro traz este grande alerta para aqueles irmãos naquele período, e traz esse alerta também para nós: cuidado, porque querem omitir a verdade de vocês, porque querem com que vocês não conheçam a verdade e não sigam a palavra de Deus. O que nós podemos aqui observar nesse texto, meus irmãos, é a segurança do testemunho do apóstolo Pedro. Pela manhã nós observamos o objetivo do testemunho apostólico, do testemunho que Pedro traz, que era lembrar a verdade, e agora nós vemos a segurança desse testemunho que ele traz para que nós possamos nos atentar para a verdade. O testemunho do apóstolo Pedro é um testemunho de fato de quem conhece a verdade. Ele traz aqui uma base histórica e ele traz aqui uma fonte absoluta para a revelação. E é o que nós iremos aprender. Então, a primeira lição que nós podemos aqui observar nesse texto é sobre o testemunho da majestade de Cristo. Leia comigo o versículo 16, 17 e 18, que dizem assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro traz a segurança do seu testemunho sobre Cristo. Ele traz o conhecimento sobre o poder do Senhor Jesus.
E ele aqui afirma que o seu conhecimento e o conhecimento que ele dissemina para os seus leitores não é um conhecimento que está baseado em fábulas inventadas engenhosamente pelos homens. As fábulas aqui significam as histórias, as ideias que são construídas pela razão, pela mente humana. Pedro testifica que ele e os demais apóstolos foram testemunhas oculares da majestade de Cristo. Eles viram com seus próprios olhos, e foi por isso que eu disse que ele traz aqui uma base histórica. E essa base histórica é a base de que ele conviveu com Cristo. De que ele conviveu com Cristo. Esse testemunho que o apóstolo Pedro traz para nós, ele traz bastante segurança para o nosso conhecimento e para entendermos que esta palavra que está aqui sendo revelada para nós, ela é segura. E é por essa razão que nós temos que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela é absoluta, ela é uma palavra que se cumpre, ela é uma palavra que mantém-se até hoje e manterá-se para sempre. A estratégia de esconder a Escritura, de negar aquilo que não pode de forma alguma ser negado, ela é uma estratégia que dura muito tempo, mas é uma estratégia que jamais poderá ser triunfante sobre a palavra de Deus. Voltaire disse certa vez: daqui a 50 anos a Bíblia não mais existirá, a não ser na estante de algum cristão empoeirada ou em algum museu. Mas 50 anos depois desse vaticínio de Voltaire, desta sua profecia de que a palavra de Deus, de que a Escritura não mais existiria, nesses 50 anos, a casa onde ele morou foi comprada pela Sociedade Bíblica de Genebra, se não me engano, e passou a ser a sede da Sociedade Bíblica Internacional e Britânica. Profecia, né? Bem profetada. Então, Pedro traz aqui este fundamento histórico para falar da Escritura. Ele diz: olha, nós somos testemunhas oculares, nós vimos a majestade de Cristo, nós sabemos que o nosso Cristo, ele existiu, e portanto vocês devem atentar para o testemunho que nós, os apóstolos, estamos trazendo para vocês, porque nós não trazemos o conhecimento sobre o poder e sobre a glória do nosso Cristo baseado em fábulas que são inventadas pela mente humana, porque nós somos testemunhas oculares. A existência de Cristo, como já falamos anteriormente, ela é indubitável. O mundo, os homens sabem e não negam esse fato, e isso independe da crença ou não que eles têm em Jesus. É inegável a existência de Jesus. O calendário nos mostra um mundo antes de Cristo e um mundo depois de Cristo. Isto é como se fosse um divisor na história, mas a existência de Cristo deve não ser somente um divisor de águas na história, mas em nossa vida. E é isso que Pedro está dizendo. O apóstolo está demonstrando que ele estava presente no momento ali da transfiguração, como ele vai dizer no versículo 17, também 18. Veja o que ele diz: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória,
quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele diz: nós estávamos com ele ali, nós vimos a glória dele, nós vimos ali o Deus Pai trazer esta voz para ele: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E esta voz é a voz da glória excelsa. E Pedro ali, como um bom judeu, ele estava querendo dizer a glória excelsa para trazer uma significação maravilhosa, uma definição indireta sobre Deus, buscando não incorrer em erro, mas ele diz: a glória excelsa que é o Deus Pai trouxe esta voz para o Senhor Jesus Cristo, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí ele diz no versículo 18: nós estávamos com ele no Monte Santo. Esse monte, nós não sabemos qual era e nem onde era, a Escritura não nos diz qual era este monte, mas aqui relata que era um Monte Santo, porque a presença do nosso Senhor Jesus ali estava. Não é santo apenas pelo espaço, mas santo ali por conta da presença gloriosa do nosso Deus. Pedro, ele estava ali juntamente com Tiago e João. Esses três apóstolos estavam ali naquele momento da transfiguração, e ele está dizendo: nós vimos a glória dele. Pedro está trazendo aqui, meus irmãos, para nós o argumento da objetividade histórica dessa expectativa apostólica. Nós vimos esse Cristo, e é por essa razão que eles estão dizendo: olha, esse Cristo que nós estamos pregando, que ele vai voltar um dia, é porque nós vimos ele. Observem para isso, atentem para o conhecimento de Cristo, e não para aquilo que os falsos mestres, os falsos profetas estão ensinando. Era justamente esta lição que Pedro gostaria de trazer para os seus leitores, e é justamente esta lição que a palavra de Deus está trazendo para nós hoje. Pedro estava buscando falar ali sobre a Escritura Sagrada, porém ele antecipadamente busca fundamentar os seus argumentos, o seu ensinamento sobre a Escritura Sagrada. Ele está falando anteriormente sobre Cristo, o Verbo encarnado, a palavra que se encarnou. O R.C. Sproul, ele diz que Pedro aqui procura desmitologizar a palavra. Ou seja, ela não se baseia, isso diz o Sproul, ela não se baseia em mitos, mas na realidade histórica bem fundamentada. Onde está a base da palavra de Deus? No próprio Deus, no próprio Cristo. E é justamente sobre isso que Pedro agora vai falar, vai testemunhar a partir do versículo 19. Após ele trazer o testemunho sobre a majestade de Cristo, agora ele traz o testemunho da supremacia da palavra de Cristo. Versículos 19 a 21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro agora aponta para a confirmação da palavra divina. Pedro aponta para a seguridade da revelação apostólica. E veja o que é esse texto do versículo
19, eu gostaria de ler para você na versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Lembra daquela música, aquele canto que nós cantamos, né? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos traz a paz. Pedro anteriormente nos ensinou sobre o Messias. Agora ele procura nos ensinar sobre a palavra deste Messias. Ele estava dizendo antes: é necessário vocês conhecê-lo, assim como é necessário vocês conhecê-lo através da sua palavra. Agora, a partir do versículo 19, Pedro nos mostra que a palavra, ela tem a sua fonte, ela tem a sua origem. Reparem que ele fala no versículo 16: nós não trouxemos o conhecimento da vinda e do poder de Jesus Cristo para vocês, seguindo fábulas que são inventadas pela mente humana, porque nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E agora ele está dizendo: eu quero com isto mostrar para vocês, agora neste versículo 19, que esta palavra profética, ela tem uma fonte, é o próprio Cristo, é o próprio Cristo. Mas Pedro não somente diz que a palavra de Deus, ela tem uma fonte, que é o próprio Deus, mas ele diz que a palavra de Deus, ela também tem o seu objetivo. E é por essa razão que ele diz que é proveitoso para nós darmos a ela toda a nossa atenção. Toda a nossa atenção. A Escritura, meus irmãos, Pedro aqui nos diz, ainda no versículo 19, que ela é como uma luz que brilha no lugar escuro. O salmista, ele diz em um dos salmos, que assim como os guardas anseiam pelo romper da manhã, nós ansiamos também pelo nosso Deus. O romper da manhã, o nascer do sol, o sol que brilha, um novo dia que nasce, a esperança que renasce, a esperança que brota na nossa mente, no nosso coração, na nossa consciência. Então é justamente esse tipo de ensinamento que Pedro aqui está trazendo, que a palavra de Deus, ela é como uma candeia. E aqui, quando se fala em candeia, naquele tempo não havia luz elétrica, energia elétrica, não existiam as lâmpadas que hoje nós temos, que ligamos com um botãozinho que está na nossa parede. Eram candeias. E um pouquinho parecido com aquilo que nós conhecemos, chamamos de candeeiro, no qual nós colocamos querosene para iluminar o ambiente escuro. Então, a palavra de Deus é como uma luz que brilha em lugar escuro, e Pedro aqui diz lugar tenebroso, ou seja, lugar de trevas, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Esta é a palavra de Deus, é a luz que brilha, é a luz que clareia, é a estrela que nasce no coração de vocês. Pedro está dizendo, o objetivo da palavra de Deus é este, é trazer a luz, é mudar o coração de vocês, é trazer a esperança, é trazer o consolo, é trazer o conforto. E é por essa razão que Pedro está dizendo isso, para que os seus leitores não mais atentem para os falsos ensinamentos, como falamos no texto, na pregação da manhã. O perigo que a igreja estava enfrentando no momento no qual Pedro havia escrito esta carta era a perseguição que não vinha de fora da igreja, mas que vinha de dentro dela. Era um falso ensino, eram os falsos mestres, eram os falsos profetas, aqueles a quem Pedro aqui caracteriza como aqueles que queriam mercadejar a fé.
mercadejar a fé. Isso a gente vê, ouve ou não ouve em nossos dias. Bênçãos que são vendidas nos nossos dias. Pedro está trazendo esse alerta para nós. Olha, a palavra de Deus, ela é a luz que brilha. Ela é essa candeia que nasce no coração de vocês. É como que o sol que vai despontar, que vai trazer um raiado dia no coração de vocês. Portanto, meu irmão e irmã, é necessário que você tenha o entendimento da palavra, o conhecimento da palavra, para que ela mude, para que ela transforme a sua vida. Pedro estava ensinando para os seus leitores, como está trazendo também esse ensinamento para nós hoje, para que nós não corramos o risco de cair nas ameaças dos falsos ensinamentos. Aquela ameaça era muito grande naquele instante, mas esta ameaça ainda é muito grande nos nossos dias. Muito grande nos nossos dias. Olha o versículo 20 que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. E aqui Pedro afirma que a palavra de Deus, ela não nasce dos mitos, das fábulas, da criatividade insegura da mente pecadora, mas que ela nasce da vontade de Deus. Ela é revelada pelo seu Espírito, como o versículo 21 afirma, dizendo: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela precisa ser entendida por nós, da elucidação particular do homem, más interpretações. A Igreja Católica Romana, por exemplo, ela admite que você pode ler a Bíblia, né? Então, veja que no passado, ali no período da Reforma Protestante, ela omitia o conhecimento da Bíblia. Ela não permitia que a Bíblia fosse traduzida nas línguas maternas para que as pessoas tivessem conhecimento dela. Mas depois que isto é vencido pela Reforma Protestante, ela passou a dizer o seguinte: não, você pode ler a Bíblia, mas você não deve interpretar, porque você não tem condição de interpretar, você não tem condição de entender. Você precisa que alguém do clero interprete para você e diga para você se aquilo deve ser seguido ou não, se aquilo é verdade ou não. Meus irmãos, Pedro não está dizendo isso. A palavra de Deus não está dizendo isso. O que a palavra do nosso Deus está dizendo: olha, a palavra de Deus, ela é tão segura porque ela não nasce da criatividade humana, porque ela provém de Deus, da vontade de Deus. Ela não está dizendo, olha, ela não deve ser lida, não deve ser entendida, e que nem todos têm a condição de ler e entender. A palavra de Deus nos diz que nós só podemos entender a sua palavra se tivermos a mente de Cristo. Ela não está fazendo aqui acepção de pessoas. Portanto, Pedro aqui, meus irmãos, está apontando para a confiabilidade da palavra de Deus. Ele está nos ensinando que a palavra, ela não vem do homem, ela vem da sua fonte, da sua origem, que está aí no versículo 21, do próprio Deus. Os homens falaram movidos pelo Espírito do Senhor. É justamente isso que nós devemos entender. O que a palavra de Deus nos exorta aqui é que a nossa grande necessidade é ouvir a Escritura, é compreender a Escritura, porque ela veio para mudar a nossa mente, ela veio para mudar a nossa vida depravada, ela veio para trazer a luz e o conforto para o nosso coração caído. O apóstolo Paulo, ele nos exorta, na segunda epístola escrita para Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. Portanto, aqui nós aprendemos duas grandes lições nesse texto. Aprendemos sobre a origem e a autoridade da palavra de Deus. Crianças. Aprendemos sobre a honra e a majestade de Cristo e aprendemos sobre a supremacia e a confiabilidade da palavra profética. A majestade e a honra de Cristo, a supremacia e a confiabilidade da palavra profética. Portanto, eu encerro esse texto, esse sermão, perguntando para você: você tem crido neste Cristo? A sua confiança está estribada na sua palavra eterna, ou você tem acreditado nos falsos profetas, nos falsos ensinos? Ou você tem se agarrado nas fábulas humanas ou na palavra de Deus? O que você tem se agarrado? A gente está vivendo dias difíceis. E as pessoas estão se agarrando nos homens. E tem um aí que... Eu lembro da minha infância, né? Quando a hora batia em ponto, o sino da Igreja Católica dava a quantidade de toques da hora, né? A gente não se perdia na hora, né? Deu 9 horas, o sino bateu 9 vezes. E aí tem um pastor, né? Que aí o cabra lá tem no celular, vem, bate, parecendo aquele celular, como dizia um dos meus professores que eu tive, só chamando tom. E agora ele está batendo esse sino aí para que as pessoas atentem para a sua oração. As pessoas estão se agarrando nos homens, estão esquecendo da palavra de Deus. Então, irmãos, que nós possamos dar atenção ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é cheio de honra, de glória e de majestade, e para a sua palavra, que é suprema, que é inerrante, que é confiável, que é uma palavra que é absoluta e permanece para sempre. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, Senhor. Ó Deus, Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque esta palavra, ela fala ao nosso coração. Esta palavra, ela muda a nossa vida. Esta palavra é confiável, esta palavra é suprema, esta palavra é inerrante, esta palavra é eterna. É esta palavra que muda o nosso coração, que muda a nossa mente, o nosso entendimento, que muda a nossa vida, as nossas práticas. E é por isso que nós te pedimos, age agora em nosso coração por meio desta palavra, não por meio das fábulas, das invenções humanas, mas por meio da tua palavra, porque é dessa maneira que tu ages no nosso coração, que a tua palavra é a espada do teu Espírito. Ó Deus, muda a nossa vida. Agradecemos a ti por estarmos aqui na tua presença e te pedimos, ó Deus, que esta semana que se inicia, o Senhor nos conduza, o Senhor nos abençoe, para que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor, para que sejamos vitoriosos em tudo aquilo que nós viemos a fazer, porque tu és o nosso Deus. Abençoa, ó Deus, a nossa terra, as nossas autoridades, abençoa os teus servos que estão enfermos, abençoa os trabalhos da igreja, para o louvor da tua glória. É assim que nós oramos nesse momento, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Quero só